Olá pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live de formação humana. O pessoal está entrando, sejam bem-vindos. Boa noite pessoal. Bom, para quem não assistiu o vídeo, esse vídeo vai ficar disponível no canal do YouTube, Alberto S. Júnior. O vídeo de hoje, o ser humano como tarefa. Entra lá no canal, Alberto S. Júnior, playlist de formação humana, onde deixamos os vídeos de filosofia a respeito de formação humana. Muito bem. O título do vídeo de hoje, sobre o que vai ser essa live, o ser humano como tarefa. Fizemos uma ponte com o vídeo passado, falando sobre as virtudes. No fundo, o que todo mundo quer é ser feliz. Isso é o desejo de todo ser humano. Já falamos isso num vídeo específico sobre a felicidade. Agora, esse assunto é um assunto muito importante para colocarmos em risco, buscando a felicidade de qualquer jeito. Todo mundo quer ser feliz e ninguém aceitaria arriscar a felicidade, correndo um grande risco de não ser feliz. Então, o que eu comentei no vídeo com vocês, nós temos nas nossas ações duas coisas que guiam a nossa vontade: os impulsos e a inteligência. Os impulsos provêm, de várias questões. Seria a nossa natureza mais irracional, o nosso lado mais animal, digamos assim. Então nós teríamos, num primeiro momento, diante de algo que se apresenta à nossa frente, escolher o que custa menos, fugir da dor. Ou escolher o que satisfaz mais, o que dá mais prazer. A fuga da dor e a busca do prazer. Isso é muito claro na natureza, isso nós vemos nos animais. Também a necessidade de satisfazer os seus próprios interesses, mesmo que para isso eu tenha que passar por cima dos outros. Essa é logo a nossa primeira opção que se apresenta de acordo com a nossa natureza, os impulsos. Mas nós sabemos que muitas vezes nós temos outras opções para escolher e que deveríamos escolher essas outras opções. Essas opções mostradas pela nossa razão, pela nossa inteligência. Se pararmos para pensar, baseado em tudo que já conversamos aqui no canal, nos vídeos de formação humana, a inteligência bem formada indicaria o caminho a ser aderido pela vontade que o ser humano deveria aderir. Mas muitas vezes agimos por impulsos. E o que eu comecei a falar nesse vídeo de hoje, antes de falar propriamente das virtudes, algumas pessoas ainda podem ter essa dúvida, podem ainda não estarem muito esclarecidas em relação a isso. Mas se é um impulso meu, se é algo natural, se é algo que provém da minha natureza, por que eu vou reprimir? Por que eu não vou agir de acordo com a minha natureza? Por que eu não vou satisfazer meus impulsos? Não seria esse o caminho da felicidade? Talvez muitas pessoas podem pensar hoje, não, para ser feliz eu tenho que fazer o que eu tenho vontade. Para ser feliz eu tenho que fazer o que eu quero, o que se apresenta como primeira opção, satisfazer os meus impulsos. Muitas pessoas poderiam pensar nisso. Bom, eu acho que nós gravamos aqui uma série de vídeos, tá? Nós estamos no nosso 10º vídeo de formação humana. E em 9 vídeos a gente já consegue entender que esse caminho não seria o caminho mais adequado. Mas mesmo assim, poderíamos dar essa resposta de duas formas diferentes. Uma, olhando para o seu passado. E outra, olhando para o passado, olhando o que já foi escrito por pessoas que se dedicaram a estudar o assunto. Então, olhando para o seu passado, pense nas vezes em que você seguiu os seus impulsos. Pense nas vezes em que algo se apresentou e você buscou, sem pensar o que deveria realmente ser feito,
buscar o mais cômodo, o mais prazeroso, buscar o que custa menos, buscar o que dá menos trabalho. Então, a busca do prazer ou a fuga da dor. Pense nas situações em que você se colocou em primeiro lugar, independente do outro. Pensando aqui novamente na questão do egocentrismo. Todo mundo tem dentro de si o seu egoísmo, todo mundo tem o olhar para si, o se poupar, dedicar o melhor para si mesmo e não abrir a mão para o outro muitas vezes. Pense nas vezes em que você agiu assim. Então você tinha um compromisso, tinha marcado com alguém, eu tinha que entregar alguma coisa, e aí você falou, não, eu não vou levantar, vou seguir aqui a minha vontade, meu impulso, vou ficar na cama, vou ficar no sofá, vou passar a tarde inteira assistindo séries na televisão. Ou você teve uma contrariedade, não era aquilo que esperava, alguém não fez aquilo que deveria fazer, e você foi e gritou com a pessoa, brigou com a pessoa. Pense nessas vezes qual foi o saldo. O Leonardo aqui coloca, não foi bom a longo prazo. Exatamente isso. No momento da satisfação dos impulsos, no momento em que você buscou o que lhe era mais agradável, que lhe custava menos, naquele momento você sentiu preenchido, mas passou, logo passou. Você viu que não era aquilo que você deveria ter optado. Quando você se colocou em primeiro lugar, eu sou mais importante, nem que para isso eu tenha que passar por cima de outra pessoa, ou, bom, uma pessoa que tem dificuldades aqui em algum assunto, eu não vou perder meu tempo explicando, afinal eu dediquei tempo estudando, eu dediquei tempo para isso, eu não vou perder o meu tempo a pessoa que se vire. Pense, por exemplo, nesse sentido. Depois você se arrependeu. Tenho certeza que quando você foi só pelos seus impulsos, sem pensar no que deveria ser feito, houve um arrependimento a longo prazo. Então, nós vemos que se colocar em primeiro lugar, se colocar para satisfazer os próprios impulsos, não ir atrás do que realmente importa, gera infelicidade e gera insatisfação. Já comentei um pouquinho isso também no vídeo passado, quando falamos da filosofia do Carpe Diem, aproveite o momento. Essa é uma filosofia que você busca a satisfação momentânea, você busca a fuga da dor, mas o que você constrói com isso? Dificilmente conseguimos coisas que importam, dificilmente conseguimos coisas sólidas, coisas que realmente vão preencher a nossa vida, se não nos dedicarmos a isso com esforço concreto. Então esse é um primeiro ponto, né? Pense em suas experiências pessoais. E o segundo ponto, vamos ver o que já se estudou a respeito do tema. Então muitos filósofos se dedicaram a estudar sobre a felicidade. A filosofia, já falamos aqui, é uma ciência que busca a verdade do ser, que busca a verdade mais profunda dos seres. Como toda ciência, ela evolui. Agora, muitos podem perguntar, mas vários filósofos falaram várias coisas, inclusive o Carpe Diem é uma filosofia. Temos aqui Epicuro falando sobre essa filosofia do Carpe Diem, por exemplo. Por que essa filosofia é uma ciência? Muitos filósofos falaram coisas tão variadas. Bom, gente, como toda ciência, às vezes pequenos erros no início do raciocínio desvia totalmente o raciocínio final. Então, muitos filósofos defendem teorias diferentes, primeiro por falhas de raciocínio mesmo, falhas de metodologia científica, podemos dizer assim. Afinal, em pleno século XXI, existem pessoas sérias, né? Digo pessoas sérias, pessoas que se dedicam a estudar e defendem com unhas e dentes que a Terra é plana. Defendem, né? Porque a Terra é plana e eu posso provar, e eu tenho experiência, eu tenho cálculos, e eu tenho... Bom, e aí? Né? E são pessoas que muitas vezes não, pessoas bem intencionadas
que apresentam lá seus argumentos científicos, matemáticos, físicos, mas se a gente for parar e analisar um pouquinho mais a fundo, né, algum erro existe ali. Então, primeira coisa, a filosofia como ciência, ela é passível de erro. A gente tem que procurar a boa filosofia, né? Por isso, a primeira razão que eu dei de não guiar-se pelos impulsos e sim pela inteligência foi uma experiência pessoal sua. Quando você fez isso na vida, o que resultou? Tá? E depois, lógico, existem diferentes teorias científicas dentro da filosofia, porque muitos filósofos não são tão bem intencionados assim e tentam usar a filosofia como um instrumento de manipulação. Também já falamos isso aqui em vídeos anteriores. A filosofia não é um instrumento de manipulação das pessoas. A filosofia é uma ciência séria. A verdade independe da sua opinião. A verdade ela deve ser procurada e encontrada. Não é quanto você quer que seja 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. Não adianta você fazer um jeitinho para chegar aqui 2 mais 2 é 5. Não, mas 2 mais 2 aqui precisa ser 5. Então vamos dar um jeitinho, tá? E se você fizer algumas operações erradas, se você procurar isso no YouTube, tem vídeo de professores de matemática explicando como fazer 2 mais 2 é 5, onde existe um erro embutido ali, tá? E você chega a provar matematicamente de uma forma errada, com um erro ali embutido, camuflado, você mostra que 2 mais 2 é 5. Então, muitos filósofos também agiram com a filosofia dessa forma, né? Eu quero chegar no resultado 5. Então, como é que eu vou colocar um erro aqui no meio das operações para mostrar que 2 mais 2 é 5? Então, a filosofia tem que ser uma ciência séria, onde você busca a verdade independente do que você quer chegar. Então, esse é o primeiro ponto, né? Busque as suas experiências pessoais. E o segundo ponto vamos buscar o que diz a filosofia séria como ciência que busca a verdade do ser. Por isso que eu trago aqui um dos maiores filósofos de todos os tempos. Acho que ninguém aqui vai questionar a autoridade de Aristóteles. Tá? Um dos maiores, não só filósofos, um dos maiores cientistas de todos os tempos. Em todos os seus estudos sobre biologia, sobre física, um homem muito à frente do seu tempo, um homem sensacional. E essa aula foi muito baseada numa de suas obras, vale a pena a leitura, que é Ética a Nicômaco. Não é uma obra longa, são divididas em pequenos livros, curtinhos, vale muito a pena a leitura dessa obra. Então vamos ver o que fala Aristóteles. Agora, nós queremos ser felizes. Nós sabemos que devemos nos guiar pelo que pede a reta razão, a razão bem formada, a nossa inteligência. Nós sabemos que precisamos dominar os nossos impulsos, que nos guiam para o mais cômodo, para o menos custoso, nos guiam para o egocentrismo. Nós precisamos dominar isso. Por que então não conseguimos? Por que eu quero levantar para trabalhar e não consigo? E depois me arrependo. Porque eu quero controlar o meu caráter e acabo explodindo. Porque eu encontro algo que não é meu e não devolvo. Eu posso citar 500 exemplos que podem ocorrer na vida de diversas pessoas. Por que eu quero ser honesto, quero ser sincero e acabo mentindo? Por que eu acabo fazendo coisas que eu me arrependo depois? Porque nós temos essa fraqueza de dominar os próprios instintos, os próprios impulsos, porque nos falta a virtude. A nossa natureza irracional, a nossa natureza animal vai, num primeiro momento, clamar, vai chamar a nossa atenção, vai pedir, olha, siga por esse caminho. E nós temos que tomar uma decisão. Se nós não temos a virtude formada, nós teremos uma dificuldade maior para ir para o lado que deveríamos ir. Ninguém quer cometer um ato ruim, ninguém quer ser mal, digamos assim. Eu dei no vídeo uma série de exemplos de vícios, né, como entendendo vício como contrário de virtude. Eu falei sobre
a covardia, a avareza, a intemperância, a intemperança, a arrogância, tá? Eu tenho intemperança, falei intemperança. A intemperança, que seria o contrário da temperança. E pensando nessas palavras, ninguém quer o seu nome ligado a esse tipo de adjetivo. Ninguém quer ter esses vícios. E aqui entendam o vício como o contrário da virtude. Não é o vício da adicção, você estar viciado em algo. Mas, eu comentei isso no vídeo também, quanto mais vícios eu tenho, quanto menos virtudes eu tenho, mais adicto, digamos, eu estou, mais preso eu estou a não fazer o que eu quero. Quanto menos eu me esforço para ser mais proativo, quanto mais preguiçoso eu sou, mais difícil fica de vencer esse vício que seria da preguiça e fazer o que eu devo fazer. Então, a virtude é uma disposição para a prática do bem, como diria Aristóteles. Num primeiro momento, eu estaria inclinado a seguir os meus impulsos, mas como eu tenho virtude, a minha disposição é, num primeiro momento, já fazer o que devo fazer. Então, essa é a virtude. Uma sabedoria prática, como diz Aristóteles. Eu tenho a inteligência bem formada, dizendo o que eu devo fazer, minha sabedoria teórica, e a virtude, que muitas vezes Aristóteles usa o termo grego phronesis, a sabedoria prática que me joga, me impulsiona para o que eu devo fazer. Então é uma disposição habitual, é um hábito. Quem não tem virtude, não é que não vai fazer atos bons. Lógico, muitas vezes a pessoa consegue segurar os impulsos, a pessoa consegue fazer o que tem que fazer. É muito mais difícil, mas consegue. Também, quem tem virtude não é que nunca vai cometer atos maus, mas quanto mais treinado a pessoa, é como um atleta. Quanto mais preparado o atleta, mais fácil fica de vencer não só uma competição, mas várias competições. Então é uma disposição habitual. Eu pratico atos bons e vou crescendo nesse hábito de uma forma firme, tá? De uma forma concreta. Então eu vou adquirindo isso pelo hábito, de acordo com a verdade. Isso é uma coisa muito importante também, já falamos em vídeos anteriores. A verdade, ela não é uma verdade relativa. Se a verdade fosse relativa, tudo seria justificável, não existiria o certo, não existiria o errado, cada um pode fazer o que quiser. Você precisa ter alguém dizendo para você o que fazer, por qual caminho seguir. Esse alguém ditaria da cabeça dele o que seria o correto, já que não existe uma referência. Então a verdade, sendo como algo relativo, já para a gente já soa como uma coisa um pouco absurda, embora na prática, né? Se você perguntar para as pessoas na rua o que é a verdade, cada um vai falar. Muitas pessoas vão falar, cada um tem a sua verdade. Então a gente já viu, tem 2 vídeos que eu gravei exclusivamente sobre esse assunto, sobre a verdade, tá na playlist de formação humana no canal Alberto S. Júnior do YouTube. Então a verdade, ela corresponde à natureza do ser. Então a ética, a moral, o que guia os nossos atos, por onde nós deveríamos ir, isso está de acordo com a nossa natureza. Eu falei, né, do aparelho eletrônico, falei do secador de cabelos no vídeo, dei o exemplo, eu não posso ligar ele no 110, no 220, na tomada que eu quero, porque o secador é meu, sabe? Cada aparelho eletrônico tem a sua voltagem. O ser humano também tem a sua voltagem, porque é assim que foi constituída a natureza humana. Tá? Existe uma natureza humana. O ser humano, ele é um ser concreto. É isso que a filosofia busca. E perceba, estamos falando de questões racionais. Eu estou falando aqui de filosofia. Não estou dando uma aula aqui de ética baseado em princípios religiosos. Dentro da playlist de formação humana, nós estamos falando da racionalidade, da filosofia, baseados em autores,
em filósofos clássicos, filósofos que buscaram essa natureza. Qual é a natureza do ser humano? O que é o ser humano? Tá? Por onde ele deve se guiar? Então, faz parte do ser humano ser honesto. Nós temos uma inclinação para nos satisfazer, para fazer o mais cômodo, para fazer o que custa menos, de termos o vício da desonestidade. Existe essa questão, né? Mas faz parte da natureza humana, da sociedade humana constituída por pessoas, de acordo com a natureza dos seres, que essas pessoas sejam honestas. Faz parte isso. E isso não sou eu que estou falando, não. Isso é Aristóteles que diz na sua obra Ética Nicômaco e diversos outros filósofos, e eu vou falar um pouquinho mais disso nos próximos vídeos. Eu terminei esse vídeo falando das virtudes, das virtudes cardeais, que foram definidas por Platão, também outro grande filósofo, que foi Platão. E vamos falar um pouquinho disso quando eu falo da justiça, né? O que é a justiça? Então é outro ponto que nós vamos mencionar aqui. Por isso que eu preciso seguir a minha natureza. E isso me trará a liberdade. Não posso fazer como, citando um outro filósofo que, como eu falei no começo dessa live, partiu de alguns pressupostos errados, ou chegou a algumas conclusões equivocadas, que seria Jean-Paul Sartre. Sartre diz que o homem não possui uma essência. O homem, digo aqui o ser humano, obviamente, né? O homem, a mulher, o ser humano. O ser humano não possui uma essência, não possui uma natureza. Tudo que eu estou falando aqui seria besteira para Sartre. O homem e a mulher apenas se manifestam de diversas formas, cada um de um jeito. Não existe uma verdade a ser preservada, não existe valores a serem preservados. Então, cada um faz o que quer. Se cada um faz o que quer, o que eu vou fazer? Eu tenho essa angústia, eu não tenho referência, eu não sei para que lado ir, eu não sei o que fazer. Por isso que o homem é uma paixão inútil para Sartre. A vida é uma náusea, viver é nauseante, tá? Para Sartre. Então a pessoa se desespera sem referências que a sua própria natureza humana pede. Essas referências estão dentro de você, dentro de mim. Elas estão na natureza, não estão escritas ali num código externo. Está escrito na constituição do ser, como algo próprio que faz parte da sua natureza. E isso os grandes filósofos sempre falaram. Sócrates, Platão, Aristóteles, Severino Boécio. Então, posso citar muitos filósofos aqui que foram nesse sentido. E então, o que nós temos? A virtude como algo que fortalece a nossa vontade para seguirmos o que a inteligência pede. E isso faz com que possamos dar o melhor de nós mesmos. Nos leva à excelência. Crescemos como seres humanos. Crescemos em plenitude. E se formos recordar os vídeos anteriores, o crescimento em plenitude leva consequentemente o crescimento em felicidade. Somos mais felizes e vamos alcançando cada vez mais essa felicidade que vai crescendo em nós. Então, muitas pessoas se preocupam em ser felizes gastando a vida inteira no trabalho, talvez pensando em remuneração, em se aposentar, em acumular dinheiro, e a felicidade não vem. Quando na verdade sim, o trabalho, gente, já falei um pouquinho disso também, posso mais pra frente gravar um vídeo sobre isso. O trabalho é onde nós podemos crescer muito em virtudes. Nós podemos melhorar muito como pessoas no nosso próprio trabalho. E a felicidade vem daí, de fazermos o trabalho bem feito, de darmos o melhor de nós mesmos, de darmos a nossa contribuição para os outros, para o mundo, para a sociedade. Com isso eu cresço em virtudes e eu vou ser feliz. Então, mais do que o quanto você juntou na sua conta bancária com o seu trabalho, isso não está tão relacionado com a felicidade
como o quanto você cresceu como pessoa no seu trabalho. Quanto você cresceu como pessoa no seu trabalho. Isso é um saldo que vale a pena ser conferido, porque vai refletir na sua felicidade atual e futura. Então, esse é um ponto muito importante. Se você ainda tem um pouco de dúvida em relação ao binômio aí, felicidade e dinheiro, dinheiro traz felicidade, já expliquei um pouquinho isso no vídeo da felicidade, em relação à felicidade e dinheiro. Vale a pena conferir lá depois no canal Alberto S. Júnior, playlist Formação Humana. Bom, queria agradecer o pessoal aqui. Calma que ainda não tem um pouquinho antes de encerrar, né? Tem mais uns 10 minutinhos. Mas eu queria agradecer o pessoal que está aqui na live. Bom, fiquem à vontade para deixar os seus comentários, para deixar suas dúvidas, questionamentos, para discutirmos um pouquinho aqui sobre esse assunto das virtudes. E Aristóteles, ele fala, né, o que são as virtudes. As virtudes, elas são um meio termo entre dois vícios. Um vício que estaria mais ligado à falta de uma característica dessa virtude, e outro vício que se mostra mais ligado ao excesso de características dessa virtude. E ao longo da obra, não só nesse momento, no livro 2 da Ética Nicômaco, são 10 ou 11 livros, agora não me recordo de cabeça, tenho que conferir. Mas sei que no livro 2, quando ele está descrevendo sobre isso, quando ele está falando sobre isso, ele fala desse meio termo, ele dá uma série de exemplos de virtudes, eu citei só algumas no vídeo. Ao longo do vídeo também ele fala um pouquinho mais sobre essas virtudes. Mas para ficar um pouquinho claro sobre esse meio termo, ele fala sobre a coragem. Tá? A coragem, ela é uma virtude que está entre o medo, Aristóteles fala medo. Quer vir aparecer aqui? Tem alguém que quer vir aparecer aqui, ó. Pronto, dá um beijinho pro pessoal. Já também tô desde pequenininha já ensinando filosofia para ela. Já tô aprendendo desde pequenininha, acompanhando aqui meus vídeos, minhas lives. Bom, voltando para a questão da coragem. A coragem, ela está entre características, né, da pessoa que faltam, né, essa questão de ser uma pessoa que enfrenta o necessário. Então Aristóteles chama de medo, tá? Agora, ó, também quem quer participar é minha cachorrinha também. Todo mundo quer participar agora da live. o medo, tá? Que hoje nós poderíamos chamar de covardia, e o excesso, que Aristóteles chama de temeridade. Então, a coragem, ela está entre a covardia e a temeridade. Percebam que o corajoso não é aquele que faz qualquer coisa. O corajoso não é aquele que se mete em qualquer situação sem avaliar os riscos. Essa seria uma temeridade, um excesso que não corresponde à virtude. Aquele que não faz nada também é o covarde, que Aristóteles chama de medo. E diversas outras virtudes que eu acho que fica muito claro isso, como a virtude ele é um meio termo, né? In medio virtus est, diria o texto latino. A liberalidade, Aristóteles chama de liberalidade, estaria entre a avareza e a prodigalidade. Podemos entender hoje a liberalidade como a generosidade, ser generoso. Aquele que não é generoso, que lhe falta características da generosidade, é aquele que tem a avareza, preso aos bens materiais. Isso é meu, não divido, não dou, tá? Ou só importa o material, eu julgo as pessoas pelo seu saldo bancário, quantas pessoas têm na conta bancária. Então eu preciso ser generoso. Então se eu vou ser generoso, eu vou esbanjar, eu vou não me preocupar com o dia de amanhã. Bom, esse também não é o virtuoso, esse é o pródigo, aquele que esbanja. A prodigalidade também não é característica da virtude da generosidade, tá?
E Aristóteles fala uma virtude muito importante, nós vamos falar um pouquinho mais dessas virtudes, principalmente das 4 principais definidas por Platão, mas Aristóteles ele fala aqui no comecinho da sua obra sobre uma virtude que ele chama de veracidade. A veracidade é um termo que me agrada muito para se referir à virtude da humildade. Essa, gente, é uma virtude que todos nós precisamos muito. Tá? A humildade. E, de novo, a humildade, como toda virtude, está entre 2 vícios extremos, pela falta e pelo excesso. Todo mundo pensa no oposto da humildade, no seu excesso, na soberba, que Aristóteles chama de arrogância. Então é aquele que se acha. E se nós exagerarmos um pouquinho em relação à soberba, à arrogância, esse vício, fica até uma coisa caricata, fica uma coisa cômica, né? A pessoa se acha tanto que é evidente que ela não é tudo isso, então passa até vergonha, passa ridículo. Mas a arrogância, essa arrogância caricata, essa soberba exagerada, não é o que mais preocupa. O que preocupa é a pequena arrogância, a pequena soberba, onde as pessoas se acham mais importantes que outros. Então, por exemplo, questões de profissão. Porque a minha profissão é mais importante que a sua. Né? Não existe profissão mais importante. Não existe profissão mais digna. Todas as profissões são dignas. Todas as profissões cooperam para o bem da sociedade, para o bem do outro e para o seu próprio bem. Então, como eu falava agora há pouco sobre pensar no seu saldo da sua conta de virtudes para a sua felicidade futura, então você não tem que fazer a sua poupança para aposentadoria em termos financeiros, tem que fazer também, senão é prodigalidade. Senão é vício em excesso. Você também tem que pensar no seu sustento. Mas você tem que pensar em fazer a sua poupança em termos de virtudes. Eu preciso crescer como ser humano, eu preciso crescer em virtudes para ser feliz, e isso eu faço no meu trabalho também. Agora, se eu julgo o meu trabalho mais importante, se eu julgo o meu trabalho como acima dos outros, isso, primeiro, que não corresponde à verdade. Por isso que Aristóteles chama a humildade de veracidade. Porque todo trabalho é importante, todo trabalho é digno, todo trabalho contribui, né, para o desenvolvimento da sociedade e do outro. Tá? O que é um cirurgião sem a sala limpa para realizar sua cirurgia? Tá? Ou sem a equipe de enfermagem que prepara o paciente e administra os cuidados, né, para esse paciente no pré e no pós-operatório desse paciente. Então, cada um tem a sua parcela. Tá? O que é o arquiteto que desenha a casa sem a técnica do engenheiro para construí-la, sem o mestre de obras que coordena as obras, sem o pedreiro que vai lá e constrói. Então, né, todo mundo tem a sua parcela, a sua importância dentro da sociedade. Então, a humildade, e Aristóteles chama de veracidade, é uma virtude que devemos nos colocar com o pé no chão, falando, calma aí, ver a importância do outro, tá? Ver que eu preciso abrir mão muitas vezes de coisas minhas pelo bem dos outros também. E quando eu digo que a humildade ela está entre os 2 extremos, às vezes esquecemos que existe o extremo também da falta. Aristóteles diz, a virtude é o meio termo. Então, a característica, o vício, pela falta da virtude da veracidade, Aristóteles chama de reticência. Então, a humildade, ela está no extremo entre a arrogância, a soberba e a reticência. A reticência seria aquele que se faz de coitadinho. Isso não é virtude da humildade. A humildade não é aquele que se faz de coitadinho, de pobrezinho, eu não sei nada, eu não sou ninguém, eu não tenho importância nenhuma. Não, calma aí. Né? Todos nós temos a nossa importância. Todos nós podemos contribuir para o bem dos outros. Isso não me faz ser melhor que ninguém.
Isso não me coloca acima de ninguém. Mas isso não tira a minha obrigação de contribuir para o desenvolvimento da sociedade e para o desenvolvimento do outro. Então, se eu sei, se eu tenho, é meu dever compartilhar. Então, eu tenho que ser um bom profissional. Eu tenho que ter orgulho da minha profissão, independente de qual ela seja. Aqui usando a palavra orgulho no sentido de estar satisfeito, no bom sentido. E não orgulho no mau sentido de achar que a minha profissão é mais importante que a outra. Tá? A humildade não pode ser confundida com o seu vício pela falta da verdade, da veracidade. A humildade é a verdade. Então, quem eu sou, que papel que eu ocupo e como eu posso colocar isso a serviço do outro, como eu posso colocar a serviço da sociedade, como eu posso colocar isso a serviço para eu crescer em virtudes como pessoa. Esse é o ponto. Então, as pessoas precisam entender que em qualquer virtude, e aqui fica muito claro isso em relação à humildade e à veracidade, ela está entre dois extremos. Não podemos pensar no contrário de uma virtude só no seu excesso ou só na sua falta. Aristóteles é bem claro isso em relação à obra ética, na obra Ética Nicômaco. E um ponto importante, já no finalzinho do vídeo que eu falei, é como então adquirir virtudes. Eu quero as virtudes, eu preciso de virtudes, eu estou convencido, eu preciso ser uma pessoa melhor, isso vai me satisfazer, isso vai me dar uma satisfação mais profunda. Então, como que eu adquiro as virtudes? 4 pontos que eu deixei aqui para vocês, que é muito importante que nós tenhamos claro. Primeiro, formação. Então, é isso. Eu posso não ter uma formação, como eu acabei de falar da virtude da humildade. Eu não tenho formação, então eu acho que para eu ser humilde eu tenho que me fazer de coitadinho. Essa não é a verdadeira humildade. Eu quero ser corajoso, então eu vou me meter em qualquer lugar, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer no impulso. Não, isso não é a virtude da coragem, isso é o vício da temeridade, é o excesso, passou do ponto. Tá? Ou não chegou, tem falta, ou passou, o excesso. Então eu preciso ter formação. Quais são as virtudes, quais são os seus vícios de falta e excesso que eu tenho que evitar, quais são os pontos que eu tenho que lutar como pessoa, como ser humano e crescer. Então eu preciso de formação. Bons livros, bons filósofos, boas pessoas que podem conversar comigo, podem me indicar o caminho, podem me ajudar. Gente, olhar para si mesmo é muito difícil. Cada um se sente muito bem consigo mesmo. Eu só vejo os meus defeitos quando eu estou convivendo com o outro. Porque daí começa a incomodar o outro me fala. Então eu preciso de alguém que me coloque no caminho. Alguém que me coloque na rota. Alguém que me ajude nessa formação. Aristóteles fala, de novo, eu estou recorrendo aqui aos filósofos clássicos, tá? Isso aqui não estou tirando da minha cabeça. Aristóteles fala aqui dos instrutores. Então eu preciso de pessoas que me guiem, boas pessoas que sejam pessoas bem formadas. Então eu tenho que procurar pessoas de confiança que tenham essa boa formação e ir atrás de formação. Eu preciso estudar. Então, tem muita gente que, assim, eu quero ser rico, meu sonho é ser rico, eu acho que a felicidade está no dinheiro. Esse é um erro muito comum, né? Então tem muita gente que se dedica a estudar como fazer investimentos, como é que faz para investir na bolsa, como é que funciona a bolsa, e vai, senta, estuda, lê livros. Bom, se muitas pessoas se dedicam a isso, por que eu não vou me dedicar a um assunto tão importante que é a minha felicidade? Então o primeiro ponto é ter formação. Depois, a virtude é o hábito pela prática é o hábito onde eu tenho a facilidade de praticar atos nobres. Então como é que eu consigo virtudes? O segundo ponto, praticando atos nobres. Então eu tenho aqui uma situação que se apresenta na minha frente. Os impulsos, o comodismo, a busca do prazer, a fuga da dor, a busca da satisfação pessoal me indica um caminho. A minha inteligência me mostra outro. Então eu vou ter que escolher. Eu vou optar pelo que eu tenho que fazer. Vou praticar. Na prática que eu vou conseguir. Tá certo? Então, é como Aristóteles fala. Os construtores se fazem construtores construindo casas. Os citaristas se fazem músicos tocando a cítara. Eu preciso praticar.
Então, os atletas vão lá e praticam na academia, nos treinos, matemáticos aqui exercitam a sua habilidade matemática nos cálculos. É isso, Aristóteles deixa bem claro, né? Os corajosos vão ser corajosos, as pessoas vão ser corajosas em ações corajosas, vão ser moderadas em ações moderadas, vão ser justos em ações justas. Eu preciso praticar, então eu preciso buscar essa formação, eu preciso ver quais são os atos que eu tenho que praticar e praticar esses atos. Então o segundo ponto é prática de atos nobres. Vamos ver aqui, como eu entendo se eu estou sendo de mais ou de menos? Muito boa pergunta. Através de como as pessoas se relacionam comigo ou eu mesmo vamos lá, devemos ficar exercendo a autoanálise. Muito boa pergunta. Bom, como é que eu sei se eu estou na virtude, se eu estou no excesso ou se eu estou no vício? O primeiro ponto é isso, é formação. Eu preciso saber qual é a virtude correspondente, qual é o excesso para mais ou para menos correspondente. Então, o que é ser corajoso? Eu preciso estudar a virtude da coragem. O que é ser justo? Eu preciso estudar a virtude da justiça. Tá? E depois eu preciso entender quais são os vícios extremos. Aqui eu estava falando da veracidade, da humildade. Então, muita gente não conhecia talvez o excesso, o vício da falta, né? Que Aristóteles chama de reticência. Muitas pessoas achavam que o oposto da humildade era soberba e acabou, e ficava aí. Não, mas tem o outro lado, o lado da falta, que eu me fazer de coitadinho. E reticência por quê? Porque eu fico protelando as coisas, porque eu não faço o que eu devo fazer, eu fico, eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou ninguém. Isso não é ser humilde. Então, o primeiro ponto é estudar, tá? Buscar essa formação. E, muito bem colocado aqui, você colocou duas opções, a autoanálise ou através de como as pessoas se relacionam com você. Como as pessoas se relacionam conosco é um excelente termômetro, tá? E por que eu estou incomodando as pessoas? Será que eu estou incomodando as pessoas porque eu tenho que crescer como pessoa? Eu tenho esse ponto aqui que isso incomoda. Eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu sou uma pessoa que me irrito fácil com os outros, eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Por que eu incomodo as pessoas? Agora também pode ser que eu incomode as pessoas porque eu estou buscando um crescimento pessoal e a outra pessoa não está, e isso também incomoda. Então é um termômetro como eu me relaciono, como as pessoas se relacionam comigo, tá? Mas não só a autoanálise, eu parar e pensar que é muito positiva, é muito importante eu parar e pensar como que eu posso ser melhor, mas é importante que eu converse com alguém de confiança, alguém de boa formação. Senão eu vou conversar com uma pessoa, a pessoa, não, tá certo, você tem que pensar em você mesmo, você tem que ser egoísta. Se você não pensar em você, quem vai pensar? Não é uma pessoa que vai me ajudar a crescer como pessoa, né? Não, você tem que passar a tarde inteira assistindo séries na televisão. Passar lá no seu celular, no seu computador, passar a tarde inteira na rede social, no Face, no Instagram. Porque você tem que se divertir, você tem que tomar cuidado para não ter burnout, para você não se sobrecarregar. Então não é uma pessoa que está me ajudando a crescer. Eu preciso ter boas pessoas bem informadas que me ajudem nesse caminho, tá? Então, para eu ter virtude, primeiro ponto, buscar formação. Não só estudar o assunto, mas também buscar pessoas que me guiem nesse caminho. Segundo, praticar atos nobres. Terceiro, o esforço. Gente, custa. Buscar virtudes custa. E essa é uma luta da vida inteira. Nós sempre podemos ser melhores, nós temos que crescer muito. Sempre, 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 sempre. Então não se desanime, às vezes você coloca um propósito de ser uma pessoa melhor, você está se esforçando e aí vem um espírito de porco e fala, tá vendo? Não adianta nada você querer ser melhor, aí já tá fazendo besteira de novo. Não caiam nesse tipo de ataque, digamos assim, nesse tipo de desânimo. Por quê?
a luta pela virtude é uma luta da vida inteira. Você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser uma pessoa mais calma, você quer ser uma pessoa mais generosa, você quer ser uma pessoa menos egoísta, mais humilde, menos soberba. Você vai cometer atos, né, de soberba, de avareza, que são os vícios aqui das virtudes que eu estou falando, preguiça. Você vai cometer isso várias vezes. Porque é difícil, custa. Por isso que o terceiro ponto é o esforço, é você se esforçar. E o quarto ponto é a perseverança. Então, primeiro, eu não posso me desanimar. É difícil, é uma luta da vida inteira. Então, o importante não é nunca cair. Ok, eu caí, eu vou me levantar. E eu vou cair 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E isso não vai me fazer ser uma pessoa pior, porque eu estou me esforçando. Não é, eu caí, tudo bem, caí, tudo bem, paciência, eu sou... preciso melhorar muito. Não, calma lá. Eu não gostei que eu caí nessa minha luta aqui, eu vou levantar e vou prosseguir. Mas eu não vou ficar remoendo aquilo, poxa, como é que eu fiz aquilo, porque o meu passado me condena, porque eu fiz muita coisa errada no passado, eu nunca vou ser uma pessoa boa. Sabe que isso aí, gente, isso é orgulho. Isso aí não é a virtude da humildade. Por quê? Todo mundo pode ter feito coisas horríveis no passado. Tá? E não quer dizer que você, vamos passar a borracha. Não, eu vou corrigir os erros que eu cometi, eu vou buscar ser uma pessoa melhor, vou buscar crescer em virtudes, tá? E pode ser que eu caia novamente até em erros piores, certo? Isso não quer dizer que eu não posso ser uma pessoa melhor. Então, percebam, eu estou falando aqui de perseverança, não estou falando de minimizar erros, não estou falando de, não ligue se você caiu, não. Você caiu, você não fez o que você gostaria de fazer, então eu me propus aqui uma coisa concreta. Vamos lá, por exemplo, quem está na faculdade colocou aqui, eu vou estudar todo dia, de segunda a sexta, 1 hora. 1 hora, basta 1 hora todo dia. Vou sentar aqui, colocar o cronômetro, 1 hora eu vou estudar, nem mais nem menos, todos os dias. E aí eu fiquei a semana inteira sem estudar um dia. Bom, eu não presto mesmo, pra mim não dá nada certo, eu coloquei esse negócio aqui pra mim e não fiz, eu sou uma porcaria. Não, tá bom, essa semana eu consigo, eu começo. Vamos lá. E aí eu comecei a semana e 2 dias só, eu estudei só 2 dias. Bom, tudo bem, eu vou perseverar aqui no meu propósito, eu vou lutar contra a minha preguiça, vou ganhar aqui a virtude da laboriosidade. Então essa formação. Acabei de falar uma virtude que talvez as pessoas não conheçam, a virtude da laboriosidade. Então, formação, o que é a virtude da laboriosidade? Quais são os seus vícios, excesso e falta correspondentes? Tá? Em relação à prática de atos nobres. Então, em relação à virtude da laboriosidade, eu vou me propor aqui estudar 1 hora todo dia. Esforço, custa. Eu tô lá, aqui assistindo a minha série, eu tô aqui vendo no Face, aqui no Insta e não quero parar. Bom, eu vou desligar aqui o celular e vou estudar. Custa. É o esforço. E depois a perseverança. Não consegui hoje? Vão amanhã. Não consegui amanhã? Vou no outro dia. Tá? Então, e se eu tenho uma pessoa para me ajudar nisso, não deixar a pessoa dizer, tá vendo? Você falou que você ia estudar. Ficou o mês inteiro. Passou 1 mês e você não estudou um dia. Bom, tudo bem. Então tem o próximo mês para conseguir. É a luta de uma vida inteira para que nós cresçamos nas virtudes. Tá? Isso é um ponto importante. Esses 4 pontos. Formação, prática de atos nobres, o esforço e a perseverança. São 4 pontos importantes. Detalhei eles um pouquinho mais no vídeo, na playlist de formação humana do canal Alberto S. Júnior. Pessoal que está entrando aí agora, tá? Que não assistiu o vídeo de hoje. Fica lá postado no YouTube. Vamos falar das principais virtudes. Vamos falar das virtudes aqui que Aristóteles fala na sua obra.
vou trazer outros filósofos para vocês. E eu encerrei falando das 4 virtudes centrais nos seres humanos definidas por Platão. Seriam a prudência, a temperança, a justiça e a fortaleza. A prudência como a mãe das virtudes. O que é ser prudente? Por que a prudência é a mãe das virtudes? O que é ser justo? Como ser justo nos dias atuais? A fortaleza, virtude importantíssima também, que é mãe de várias outras virtudes, como por exemplo a laboriosidade. A temperança, uma virtude que eu chamo do patinho feio das 4, uma virtude que o pessoal não gosta muito. O próprio Aristóteles já, há séculos atrás, já dizia: difícil achar uma pessoa que tenha características da falta da temperança. Geralmente o pessoal tem o excesso, tem a intemperança. A falta ele chama de insensíveis. Ele até fala que é difícil dar um nome para essas pessoas porque são muito raras. E hoje em dia percebam como a natureza humana ela é a mesma. Não importa se isso é 600 anos antes de Cristo ou no pleno século 21, tá? Então são essas 4 virtudes centrais. Vamos definir um pouco mais, vamos falar um pouco mais. Eu terminei com uma frase de um filósofo, Agostinho de Hipona, fala: virtude é o bom uso do livre-arbítrio. Por isso, né, o livre-arbítrio é a escolha. Se eu escolho o que eu devo fazer, eu sou uma pessoa livre porque eu não estou preso aos meus impulsos, não estou preso à minha natureza, então eu sou livre. Esse bom uso, o ser livre, poder bem usar a minha escolha, eu consigo através das virtudes. É isso, pessoal. Acompanhe os vídeos do canal de formação, playlist de formação humana no canal Alberto S. Júnior do YouTube. Essa live eu vou deixar postado lá no canal, vou deixar postado aqui também no Insta. Muito obrigado por todos que participaram. Qualquer coisa estou à disposição de vocês, podem me mandar um direct, deixem nos comentários do vídeo também as suas dúvidas, as suas impressões, me mandem sugestões, tá, de temas. Vamos conversando sobre como mais eu posso trazer esse conteúdo para vocês, tá bom, gente? Uma boa noite, muito obrigado. Olha, veio alguém aqui dar tchau, que achei que você ia passar sem tchau hoje. Tchau. Boa noite, pessoal. Acompanhem no canal, curtam, compartilhem, deixem seus comentários, tá bom? Divulguem para as pessoas para podermos melhorar um pouquinho mais aí a nossa sociedade, cada um fazendo a sua parte. Tchau, tchau, pessoal!